Fala turma, beleza? Aqui é o professor Lucas do curso Mente Matemática e hoje eu trouxe uma aula especial para vocês sobre função do primeiro grau e a forma como eu gosto de ensinar função para você que vai fazer o Enem. Bom turma, para o ensino de funções eu gosto de primeiramente apresentar o seu comportamento, a sua ideia geral, para em seguida eu apresentar os seus conceitos mais teóricos. Acredito que dessa forma a gente consegue ter uma abordagem melhor e uma visualização melhor do conteúdo. Então vamos começar a função do primeiro grau da seguinte forma. Vamos entender como ela se comporta. Coloquei aqui no quadro, ó, a função do primeiro grau, ela tem um comportamento proporcional, beleza? O que caracteriza uma função? Uma função ela possui dois fatores e um depende do outro para funcionar. Então a gente diz que um depende do outro, ou seja, um está em função do outro. E esses dois fatores crescem de forma ou decrescem, né? Eles variam de formas proporcional. O que é proporcional? Eu escrevi aqui, ó, intervalos iguais. Se eu tiver intervalos iguais no meu domínio, que é o eixo X, aqui o meu eixo horizontal, eu vou ter também variações iguais na minha imagem, que é o eixo Y. Por exemplo, vamos pegar uma função que cresce, né? Imagine que após um intervalo no meu eixo X, eu tenha 10 intervalos aqui no meu eixo Y. Beleza. Então, para um novo intervalo no meu eixo X, saindo aqui do 1 para o 2, eu tenho que sair do 10 para o 20 no meu eixo Y e assim sucessivamente. Y está em função de X. À medida que X varia, cresce ou decresce, o meu Y também tem essa variância, beleza? Então, intervalos iguais no meu domínio, de 0 até 1 variou 10 na minha imagem, então de 1 até 2 tem que variar mais 10 na minha imagem. Se eu tinha 10, agora eu venho para 20, beleza? E 3, vamos supor agora, né? No 3 aqui no X, o meu Y tem que vir para 30. E assim sucessivamente, beleza? Como consequência deste tipo de variação é que eu determino como é o comportamento do gráfico da minha função. Beleza? Vamos determinar aqui os pontos no plano cartesiano. E aí a gente vê como que finaliza aqui este comportamento de função. Eu tenho intervalos iguais no meu domínio e intervalos iguais na minha imagem. E a consequência é essa, né, gente? Eu vou ter uma reta que rege aí a minha função do primeiro grau, porque intervalos iguais no domínio e intervalos iguais na imagem. Então é interessante trazer primeiro esta noção aqui de proporcionalidade e em seguida chegar na reta do que eu apresentar a reta ou a lei da função e depois eu dizer por que isso acontece. Eu prefiro dizer por que isso acontece e depois chegar lá no conceito. Bom, esse aqui é o caso de uma função que cresce, né? O meu x cresce, o meu domínio cresce e a minha imagem cresce junto com ele. Agora vamos pegar um segundo exemplo, uma função decrescente. Imagine aqui que para no meu primeiro intervalo eu tenho aqui 25 lá na minha imagem. Então eu tenho esse primeiro ponto aqui, 1 em x e 25 em y. Aí vamos pegar aqui um segundo agora. Aumentou de 1 para 2, um mesmo intervalo, eu caí para 20, um exemplo. E tenho aqui o meu segundo ponto. Agora vamos pegar um terceiro ponto. Cheguei cá no meu terceiro ponto. Como de 1 para 2 reduziu de 25 para 20, o correto é que de 2 para 3 ele reduza mais 5, né? Estava em 25, veio para 20, aqui o correto é que ele venha para 15. E aí a gente tem o nosso terceiro ponto. Agora vamos pegar mais um ponto, só para ficar mais claro aí para a gente. Peguei um quarto ponto, então variou de 3 para 4, então vai variar aqui de 15 para 10. E assim sucessivamente. Intervalos iguais no meu domínio, eu tenho intervalos também iguais na minha imagem.
Observe, não é dizer que mudou 1 no meu domínio, vai mudar 1 na minha imagem. Não é isso, vai depender da função, tá? O que eu estou dizendo aqui, para intervalos iguais, tomando intervalos iguais no meu domínio, eu vou ter também intervalos iguais aqui no meu y, na minha imagem. E aqui eu traço a minha reta. Pronto, temos as duas situações. A primeira é que a função cresce, ou seja, uma função crescente, e a segunda uma função que decresce, uma função decrescente, ok? E agora, qual seria a lei que rege esse tipo de comportamento? Aqui a gente tem duas situações, e esses dois fatores, essas duas situações, é que vão determinar como a minha função vai variar, beleza? Veja só, na primeira ela cresce, na segunda ela decresce. Então aqui a gente tem uma variação positiva e aqui uma variação negativa. Além disso, existem funções que podem crescer mais rápido do que outras, ok? Ou decrescer também, né, mais rápido do que outras. Então este é o nosso primeiro fator de observação. É o quanto esta função cresce ou o quanto esta função decresce. O que na função do primeiro grau chamamos de coeficiente angular. Por que coeficiente angular? Se eu traçar uma reta paralela aqui ao meu eixo y, ele vai formar um determinado ângulo alfa com o meu gráfico. Então este é o meu primeiro fator, é o coeficiente angular. Além disso, existe um certo ponto onde o meu gráfico toca o eixo y, ok? Então este vai ser o nosso segundo fator de estudos. O primeiro é a inclinação dessa reta, se ela cresce muito rápido ou mais devagar, ou se ela decresce muito rápido ou mais devagar. E o segundo ponto é onde a minha reta cruza com o eixo y. Então a lei da minha função está dependendo destes dois fatores. E a gente definiria da seguinte forma: f de x é igual a ax mais b, onde A é exatamente este fator que determina se minha função cresce rápido ou devagar, ou se ela decresce rápido ou devagar, o que a gente chama de coeficiente angular. E B é onde a minha reta cruza com o eixo y, o que eu chamo de coeficiente linear. Beleza, gente? Então essa é a primeira parte do nosso estudo. A partir da segunda parte, vamos estudar exemplos práticos de função que caem todos os anos no Enem. E se a gente não estiver ciente que estes conteúdos são exemplos de funções do primeiro grau, a gente vai sentir muitas dificuldades nas suas resoluções, porque a função do primeiro grau ela é relativamente simples. Ela tem um crescimento proporcional, então até com uma simples regra de 3 você consegue identificar valores nas imagens a depender do tipo de questão. Então quando vemos certos conteúdos matemáticos e não entendemos que eles tratam de uma função do primeiro grau, a gente acaba tendo uma dificuldade desnecessária para o que é o Enem. Trouxe aqui agora dois exemplos de função do primeiro grau, que às vezes você nem imagina que são funções e tentam resolver de outras maneiras e acabam até se atrapalhando. Trouxe dois exemplos: juros simples e a progressão aritmética, a PA. Vamos analisá-los aqui partindo da perspectiva que f de x é igual a ax mais b. Ele tem esse formato, um coeficiente angular que determina a sua taxa de crescimento, ou seja, se ele cresce muito rápido ou muito devagar, ou se ele decresce muito rápido ou muito devagar. E o b, que é o coeficiente linear, aonde o gráfico corta o eixo y na função, ok? Então vamos nessa. Vamos começar aqui com juros simples. Trouxe uma situação aqui bem simples, porque a gente não pode perder muito tempo explicando essa parte, pois não é o foco da nossa aula de hoje, juros simples, nem progressão aritmética, e sim função do primeiro grau. Então imagine que eu tenha um capital de R$60 aplicados a uma taxa de 5% ao mês, ok? Então se eu calcular aqui bem rapidinho, 5% de 60, eu vou ter um valor de R$3. Ou seja, todos os meses, ó, juros simples.
os juros é aplicado em cima do meu capital. Então, todos os meses vão entrar na minha conta R$3, beleza? Então, acredito que você vai concordar comigo. O montante final da minha operação, o valor que eu vou ter acumulado, vai depender do tempo. Quanto mais tempo o meu valor ficar aplicado, maior vai ser esse meu montante. Então, como é que eu calculo esse meu montante? O montante está em função do tempo. Quanto mais passa o tempo, mais aumenta o meu montante. Todo mês eu sei que eu vou ter lá os meus R$60 que eu investi, beleza? Que eu coloquei lá, ele está lá rendendo suave e tranquilamente. Mas, além dos R$60 que eu já tenho lá do meu capital, entra todo mês também os juros de R$3. Então, todo mês eu vou ter na minha conta lá R$3 a mais. E à medida que o tempo passa, depois de um mês vai ter 3, depois de 2 meses vai ter 3 vezes 2, 6, depois de 3 meses, 3 vezes 3, 9, e assim sucessivamente. Então, os juros mensais que entram na minha conta vai ser multiplicado pelo meu tempo. O tempo passa e os juros vão crescendo. Olha só que interessante. Essa formulazinha aqui, essa expressão que representa o meu montante em função do tempo, é exatamente parecida com a lei geral da função do primeiro grau. Eu poderia escrever isso como f de x é igual a 3x mais 60, onde 3 é a minha taxa de variação, o meu coeficiente angular, e 60 é o valor inicial que eu já tinha, o meu coeficiente linear. Agora vamos para o segundo exemplo. Já na progressão aritmética, para quem não está lembrado, é uma sequência de números que seguem uma determinada ordem. Neste caso, se a gente for parar para analisar, o primeiro termo é 5, o segundo é 10. Uma diferença de 5, né? Aumentou em 5. O terceiro é 15, 20, 25 e assim sucessivamente. Então aqui eu vou ter o meu primeiro termo, aqui eu vou ter o meu segundo termo, terceiro termo e assim sucessivamente. A taxa de variação, olha que nome interessante, o que varia de um para o outro, a taxa de variação é 5, né? 5 para 10, 10 para 15, 15 para 20 e assim sucessivamente. Então, geralmente na progressão aritmética, essa taxa de variação é o que chamamos de razão, representado pela letra R. Neste caso aqui, é 5, ok? Então, os termos vão aumentando a 1, a 2, a 3, a 4 e etc. E vai sendo sempre adicionado esse valor de 5. Então, como é que eu faço para descobrir o termo que eu quiser? A fórmula do termo geral. Não sei se você está lembrado, mas a n é igual a A1 mais n menos 1 vezes R. A1 é o meu primeiro termo, n é o termo que eu quero e R é a minha razão. Imagine que eu queira aqui o meu 10º termo. Então, eu vou fazer A10 é igual a A1 mais 10 menos 1, 9 vezes a razão, que é 5. E aí eu encontro o meu 10º termo. Perceba que a única coisa que vai variar é o meu n. Então eu posso escrever isso daqui muito bem da seguinte forma. F de n, né, porque são n termos aí, é igual ao primeiro termo, que é 5, é o meu valor que já está lá, somado com a minha razão multiplicado pelo termo que eu quero, que é o enésimo termo. Olha só, bem parecido com uma função do primeiro grau. O 5 é o meu termo independente, o meu coeficiente linear, e 5 é a minha taxa de variação, ou seja, se decresce muito rápido, cresce muito rápido e etc. Escrevendo isso daqui como uma função, poderia ter f de x igual a 5x mais 5. Estes são apenas 2 exemplos de funções do primeiro grau que a gente aborda de uma maneira diferenciada, mas que não deixam de ser uma função.
Pensando esses objetos sempre como funções do primeiro grau, saímos na frente, porque ao se tratar de funções do primeiro grau, sabemos que eles têm um comportamento proporcional. O que isso quer dizer? Para intervalos iguais no meu domínio, eu tenho intervalos iguais na minha imagem. Então, até por regra de 3, você que gosta da regra de 3, gosta de utilizar dessa propriedade, vai poder, pensando esses objetos como funções, resolver de maneiras mais simplificadas e saindo na frente dos seus concorrentes. Bom, esta foi a aula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Eu tentei trazer uma abordagem um pouco diferente sobre função do primeiro grau, trazendo o seu comportamento, o seu formato de um modo geral e a partir daí os seus exemplos e como eles são aplicados, como eles podem ser escritos como funções do primeiro grau. Então eu espero que você tenha gostado, não esqueça de se inscrever no canal. Um forte abraço, bons estudos e até a próxima!